E aí, gente, como é que vocês estão? Eu voltei aqui porque no último vídeo que eu fiz sobre o teste do cronotipo, teve bastante gente que quis que eu falasse mais sobre isso. Se você não viu o vídeo do cronotipo, o link dele tá aqui na descrição. Então, deixa eu mergulhar nesse assunto e começar a falar sobre uma das possíveis respostas desse teste. Dando uma explicação geral aqui, caso você esteja com muita preguiça de ver o vídeo do cronotipo, esse é um teste que fala qual é o seu relógio biológico, qual é o seu organismo e quais são os melhores horários para cada tipo de pessoa fazer determinadas atividades. O teste do cronotipo sozinho foi assim o super responsável para eu conseguir fazer uma rotina organizada, autêntica, produtiva, que respeitasse os meus limites. Então, assim, tudo que é cliente meu faz o teste do cronotipo, em tudo que é curso que eu faço, eu deixo o pedido para a pessoa fazer o teste do cronotipo. Já falei isso nas redes sociais milhares de vezes e eu quero criar aqui no YouTube uma série recorrente em que eu ajudo vocês a detalharem, entenderem e esmiuçarem um pouco melhor os resultados desse teste e como isso te ajuda. O link para o vídeo vai estar aqui embaixo, o link para o teste vai estar aqui embaixo. Show? Beleza. Eu vou falar sobre um dos 4 resultados do teste do cronotipo aqui nesse vídeo. O teste pode te dar 4 respostas. Cada uma dessas respostas são dos tipos de animais arquetípicos que existem na natureza e que simbolizam as nossas características. As respostas do teste podem ser urso, golfinho, leão ou lobo. Ou seja, um desses é o seu cronotipo: leão, lobo, urso ou golfinho. Cada uma dessas respostas representa um conjunto de características e tem algumas diretrizes que são boas para uma pessoa com um relógio biológico seguir e outra não. Então eu vou falar sobre o cronotipo do urso. Por que eu vou falar sobre o cronotipo do urso? Porque mais de 60% de todas as pessoas da face da Terra são urso. E é por causa de ser o organismo e o relógio biológico interno padrão que existem regras que são ditas para que todo mundo siga, sendo que, na verdade, tem algumas pessoas que são exceções, que são as pessoas dos outros 3 cronotipos. Eu não vou falar deles agora nesse vídeo, senão a gente ficaria aqui até amanhã. Eu vou falar só dos ursos. Então, se você fez o teste do cronotipo e o seu resultado foi leão, lobo ou golfinho, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber quantas pessoas aqui que estão acompanhando o canal são esses outros tipos de organismo. E eu vou falar dos ursos. A primeira coisa que eu falo sobre os ursos é justamente isso. Pode ser que você seja exceção. E essas regras que a gente vê por aí do tipo, a pessoa precisa dormir 8 horas por noite, a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Tudo isso, gente, são convenções, a gente precisa adaptar para como o nosso corpo funciona. E a quantidade de vezes que eu falo com as pessoas sobre horário, rotina, né? Energia e produtividade, a quantidade de gente que não sabe me dizer que horas é que trabalha melhor, não sabe me dizer se sente mais disposto ou menos disposto, dormindo mais, dormindo muitas horas. Primeira coisa é que você precisa se conhecer para saber se você está dentro da regra ou para saber se você está fora. Às vezes você está fora, às vezes você é uma pessoa que dorme muito tarde, acorda muito tarde e está comendo essa mentira. Tá entrando na lenda urbana que o bom é acordar cedo, é fazer o 5 a.m. Club, acordar às 5 horas da manhã. E pode ser que isso genuinamente não seja o melhor para o seu organismo. Ou pode ser que possa. Essa é uma discussão mais complexa. Voltando a falar dos ursos, porque eu quero dar informações específicas para os ursinhos e para as ursinhas hoje. Os ursos são aquelas pessoas que precisam, sim, dessas regras convencionais. Os ursos são as pessoas que mais precisam de energia, mais precisam de sono, de comida, para poder se manter produtiva. Imagina comigo aqui os animais: urso, leão, lobo e golfinho. O golfinho são as pessoas que têm algum tipo de insônia, algum tipo de problema na hora de dormir. O leão e o lobo são
animais ágeis, são animais assim que são magros e pequenos e eles têm muita energia. O urso é o animal que precisa hibernar. É o animal mais corpulento, maior de altura, com mais gordura, mais, né, lento de verdade. Então, as pessoas que são ursos são pessoas que vão se sentir muito bem e vão ficar super produtivas acordando de manhã, acordando cedo. Não necessariamente de madrugada, mas acordando cedo entre 7 e 8 horas da manhã é o horário ideal para os ursos acordarem. São pessoas que sim, precisam de 8, às vezes 9, às vezes 10, às vezes 12 horas de sono. A pessoa que você conhece, que é boa de cama e que tipo assim, quando tá cansado, vira 12 horas na cama, certamente essa pessoa é urso. O lance dos ursos é justamente esse. Se você é urso, você tem que entender que o seu sono é o seu bem mais precioso. Ursos tendem a sentir mais fome. Então, são aquelas pessoas que acordam com um buraco no estômago, que acordam querendo comer um pedaço da mesinha de cabeceira. Essas pessoas são ursos. Claro que tudo isso é uma ênfase, um exagero para dar ênfase, mas os ursos são as pessoas que precisam comer com regularidade, precisam dormir bastante. O horário ideal para o urso dormir é por volta das 11 da noite e o horário ideal de acordar é por volta das 7 da manhã. Ursos são pessoas que não conseguem forçar a barra por muito tempo antes de ficar completamente exausto. Então, por exemplo, aquelas pessoas que viram à noite para entregar um trabalho no dia seguinte, ou que vão para festa, para balada sexta, sábado e domingo e chegam em casa às 6 da manhã, dorme até às 9 ou 10 e no dia seguinte sai e faz a mesma coisa. Se um urso fizer isso, ele tá com os dias contados até chegar um momento que ele vai precisar, digamos assim, desencarnar na cama, morrer, dormir bastante para voltar à vida de novo, renovado, muitas horas depois. Eu sou ursa, acho que eu já falei isso para vocês. E descobrir que eu sou ursa fez toda a diferença do mundo. Eu acho que eu falei isso no vídeo passado, eu era uma pessoa que dormia tarde, acordava tarde porque achava que era isso que os jovens faziam e, a princípio, eu estava tentando me encaixar num horário que não era bom para mim e o horário que é bom para mim, que é acordar cedo e dormir cedo, parecia ser muito difícil de fazer. Eu fui ajustando essa balança com o tempo, eu fui dormindo um pouco mais cedo e fui acordando um pouco mais cedo num espaço de alguns meses. Quando esse novo hábito ficou bem estabelecido, cara, foi outra coisa. Eu me sinto muito mais produtiva de manhã, eu consigo ir dormir geralmente na primeira hora que o sono bate. E pode ser que esse seja o seu caso, pode ser que você seja uma pessoa que, na verdade, é super produtiva de noite e tá se forçando a acordar cedo porque acha que é isso que você precisa fazer, mas pode ser que o seu caso seja parecido com o meu. Tem algum barulho aqui no fundo, gente, peço desculpas por isso, vamos relevar. Se o seu caso for parecido com o meu, você pode estar se acostumando com um hábito errado que na verdade não te favorece. Então, se o seu teste do cronotipo deu urso, isso aqui é o que eu sugiro que você faça. Passe a dormir entre 10 e meia-noite. Se você tá dormindo mais tarde do que isso, vai criando aquela rotina noturna para você realmente entrar numa vibe do sono na hora certa. Se você é urso, é muito importante que na sua rotina noturna não esteja o fato de que você trabalha até 30 minutos antes de deitar na cama para dormir. De modo geral, os ursos precisam de energia, eles precisam se recompor. Pode ser dormindo praticamente, dormindo muitas horas, pode ser comendo, pode ser ficando sem fazer nada. Uma das minhas práticas mais importantes como ursa é parar de trabalhar numa hora X da noite, que geralmente são 3 ou 4 horas antes de eu ir dormir. O que é que eu tô tentando fazer hoje em dia? Acordar cedo, para 6 horas da tarde, no máximo o computador tá fechado e eu não tenho mais nenhum compromisso com o trabalho de noite.
Não quer dizer que eu vá dormir às 6 da tarde, mas o urso precisa mais do que os outros animais, todo mundo precisa, tá, gente? Eu tô falando isso só porque algumas pessoas são mais flexíveis, alguns cronotipos têm o luxo de fazer coisas diferentes, mas para os ursos, dormir bem, comer bem e ter um tempo de lazer, de ócio criativo e produtivo para ele descansar a mente do trabalho é primordial para ele conseguir ser produtivo, para ele conseguir se manter trabalhando. O urso é o píncaro, é assim o ápice representativo daquela coisa. Se você quiser acelerar, você tem que começar a ir mais devagar. Porque o urso, as pessoas que são desse cronotipo, se caírem naquele erro de que tipo, porra, agora eu vou fazer acontecer, tô pilhadão, ligado no 220, vamos começar a trabalhar vários dias até tarde e vou acordar cedo e vou trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, trabalhar de noite. Se o urso começa a entrar nisso e favorece a velocidade, a produtividade e a performance de um jeito que solapa o próprio descanso, o próprio lazer, o próprio ócio criativo, ele não vai aguentar muito. Se você é urso, você precisa colocar na sua rotina um horário fixo de acordar. E aí eu também quero deixar esse aviso. O horário de acordar é muito mais valioso do que necessariamente o horário de dormir. Depende muito do seu caso. Eu era uma pessoa que descobri que eu deveria acordar cedo e, na verdade, eu sempre tive o hábito de acordar tarde. Então, fazer essa transição foi complicada. Se você tá nessa transição também, te digo apenas isso. Começa a acordar cedo regularmente, coloca um relógio, coloca um compromisso, saia da cama, custe o que custar. E vai dormir só quando você estiver cansado. No curto prazo, isso talvez faça você dormir pouco, mas se você é urso, esse pequeno investimento inicial vai fazer com que o horário de acordar cedo fique bem instalado, bem fortalecido, e por você ser urso, o cansaço vai bater e você vai conseguir dormir cada vez mais cedo. Se você é urso e você pode, né, dormir entre 10 e 11 horas da noite, não fica que nem criança lutando, vai. Porque outra coisa sobre o urso, os horários da noite para dormir, pelo menos para mim, tá, gente? Isso também assim é bem pessoal. Eu tô compartilhando muito da minha experiência, pode ser que nem todos os ursos sintam isso. Mas quando eu durmo de noite, isso me descansa muito mais do que dormir a mesma quantidade de horas de manhã. Isso é um pulo do gato que eu não esperava. Então, se você está nessa transição de dormir tarde, mas você quer experimentar acordar cedo porque você viu que seu resultado é urso, ou você acha que é uma coisa que você quer testar para ver, afinal de contas, que horas você é mais produtivo, mantenha o horário de acordar fielmente, custe o que custar. Custe o que custar. E vai dormir quando você estiver bem cansado. Se você for urso, é capaz de, se você acorda 7 horas da manhã, em ponto, tocou o despertador, você levanta às 7 e você não está acostumado com isso, e você só vai dormir quando você estiver com sono, e supondo que você esteja dormindo tarde, então você anda dormindo por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. Se você for urso, chances são que você vai começar a se sentir cansado, porque o urso precisa descansar. E aí, quando o sono bater mais cedo, você dorme mais cedo, você não luta contra ele. Quando eu durmo por volta de 10 horas da noite, essa janela de sono de 10 até, sei lá, 1 hora da manhã, me descansa mais do que se eu dormisse até meio-dia, sem a menor sacanagem. Porque o meu horário da manhã realmente é o meu melhor horário. Eu me sinto muito bem de manhã. Se eu trabalhar de 6 a meio-dia, dependendo do dia, eu posso não trabalhar mais à tarde nem a noite inteira, porque aquele trabalho focado valeu por muitas horas de desperdício. Os ursos precisam diminuir o ritmo, precisam conseguir se acostumar a dormir cedo. Se for o tipo de pessoa que se cobra performance, se cobra trabalho, luta contra o sono, precisa abrir mão disso.
E aí, nisso que eu tento dormir por volta de 10 horas, às vezes eu não consigo. Mas eu paro de trabalhar por volta de 6 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, no máximo. Por quê? Quando eu trabalho até 9 horas da noite, por mais que eu durma cedo, a minha mente não consegue trabalhar mais no dia seguinte. Vocês estão entendendo que não é só uma questão de horas na cama e comida no estômago? É também o tipo de atividade. Ursos são muito produtivos de manhã. Então, se eu pegar essa janela de tempo de 6 da manhã até meio-dia, ou de 7 da manhã até 1 da tarde, eu trabalho muito mais do que eu trabalhei no dia inteiro. E aí, qual é o problema de dar 6 horas da tarde, fechar o laptop, não atender mais cliente nenhum e dizer, gente, até amanhã, beijo, eu vou aqui curtir a vida? Isso foi um pouco difícil para mim, para eu conseguir aceitar, porque afinal de contas, o dia tava lá, às vezes era horário de verão, o sol só se punha 8 horas da noite, e a Ana Carolina estava parando de trabalhar às 6 da tarde. Quando você é um pouco workaholic e tá muito investido no trabalho, às vezes fica até difícil de você pensar o que é que eu vou fazer de 6 da tarde até as 11 da noite. Eu nem sabia o que eu ia fazer, às vezes. Mas é esse ato de ficar um pouco mais lento e favorecer a constância em cima da velocidade. Nada disso quer dizer que ursos não podem ser pessoas energéticas com muita energia. Podem ser, mas do jeito deles. E nada como o urso vai te dar mais energia do que sono profundo, bem dormido, de preferência de noite, comida, refeição constante ao longo do dia e aquele horário para desanuviar a mente, seja lá qual for o seu trabalho. O que quer que te estresse, o que quer que te deixe tenso, qualquer que seja o seu ofício, descansa dele todo dia. Tenha tempo de lazer, tenha tempo para não pensar em nada, tenha tempo para namorar, tenha tempo para cultivar os seus hobbies, tenha tempo para encontrar seus amigos, para encontrar sua família. Isso é importante para todo mundo, mas os ursos, como eu disse, são essas pessoas que precisam de muitos recursos internos, muitas energias para dentro, para conseguir produzir para fora. Então, se você é urso, isso é verdade mais para você do que para os seus amigos que podem ser lobos ou leões. Comentem aqui embaixo qual é o seu cronotipo. Faz o teste do cronotipo, por favor, porque a Ana Carolina só dá dica boa. E aí, me digam o que vocês acharam desse vídeo, se inscrevam, deem like, aquela coisa toda. E até o próximo vídeo.